ainda que não seja contribuinte habitual do imposto. Então, a entrada de mercadoria ou bem importada do exterior. Ora, muito cuidado. A incidência é essa. O momento da ocorrência nós vamos estudar qual é, vai ser o desembaraço aduaneiro, o local nós vamos estudar qual é. Mas a incidência é essa, entrada de mercadoria importada do exterior por pessoa física ou jurídica, qualquer que seja a sua finalidade, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto. Por que essa observação? No artigo 4º da própria Lei Candir, nós vamos estudar a questão do contribuinte. E uma das características do contribuinte do ICMS, ou melhor, para ser contribuinte do ICMS, assim considerado, ele terá que ter uma de duas características. Quais são? Ou habitualidade ou volume que caracterize intuito comercial. Conforme eu já coloquei isso na primeira aula, no detalhe que nós comentamos, nós vamos reforçar agora. Então, se o indivíduo passa com 2 calças jeans no banco de trás do carro, vocês não vão autuá-lo por circular mercadoria, porque aquilo não é volume e caracteriza intuito comercial. Mas se ele passa com 538 calças jeans no banco de trás, aí sem dúvida é uma situação que caracteriza circulação de mercadoria, porque é volume que caracteriza intuito comercial. E outra situação, mesmo que ele passe com 3, 4 calças jeans no banco de trás, mas faça isso 45 vezes por dia, no plantão que você está fazendo, na fiscalização, na blitz, na estrada, ele vai ter habitualidade. Então, nós vamos estudar o contribuinte do ICMS, ele tem que ter ou habitualidade ou volume que caracteriza intuito comercial. Muito bem. Só que neste caso da importação, e em mais 3 casos que ainda vamos estudá-los, não há necessidade nem da habitualidade e nem do volume que caracteriza intuito comercial. Vejam bem, já sabemos, são 4 situações. A primeira é essa no que diz respeito à importação de mercadorias ou bens do exterior. Aqui cabe um comentário importantíssimo. A Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 33 de 2001, incluiu, porque antes só considerava faturador do ICMS, incidência do ICMS, quando uma empresa, um estabelecimento importava mercadoria. Com o advento da Emenda Constitucional 33 de 2001, o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9º, a linha A da Constituição, estudado por nós na primeira aula, determinou que há sim incidência do ICMS sobre a entrada de mercadoria oriunda do exterior, por qualquer que seja a sua finalidade, por pessoa física ou jurídica, mesmo que não tenha habitualidade, etc. Então, está no texto da Constituição, está na Lei Complementar 87, está na Lei 2657 do ICMS do Rio e está no decreto regulamento do ICMS do Rio de Janeiro. Muito bem. E, portanto, para nós, na prova de legislação, evidentemente, esta é uma hipótese de incidência do ICMS. Muito embora vocês saibam que o Supremo Tribunal Federal determina que não há incidência do ICMS na importação. É importante que vocês saibam disso, porque no estudo da legislação vocês precisam conhecer esse detalhe, mas precisam lembrar também que, embora haja esta súmula do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não há incidência de ICMS na importação por pessoa física ou jurídica, que não seja contribuinte habitual do imposto, para nós, na prova de legislação, há incidência e fim de papo. Ok? Muito bem. Em função do artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 1º da Lei Complementar 87. Legal? Nós vamos adiante. Vamos continuar nesse parágrafo 1º, que traz novas hipóteses de incidência. Vamos lá. Artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 2º da Lei Complementar. Serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior. Esta é uma hipótese de incidência do ICMS. Prestado no exterior. Ô, Borba!
Como é um serviço prestado no exterior? Ora, voltando para mim, muito simples, muito simples. Você passa no concurso para fiscal de rendas do Estado do Rio de Janeiro e vai passar as suas primeiras férias na Austrália. Hotel 5 estrelas lá na Austrália, maravilha. Aproveite, porque as segundas férias você já vai ali para a Argentina e na terceira vai para Rio Bonito. Certo? Porque o dinheiro a gente acaba se acostumando, né? Se não for muito controlado, acaba se acostumando e gastando o salário. Mas o fato é que você vai passar uns tempos no exterior e faz ligações a cobrar para cá, para falar com os familiares. Ora, a concessionária aqui, do serviço de comunicação, ela está prestando um serviço para você que está lá no exterior. Então, este é um serviço prestado no exterior. Mas o artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 2º, trata também da possibilidade de serviço iniciado no exterior. Como é isso? Serviço de transporte. Então, se eu vou na Alemanha e compro um aparelho qualquer e pago uma transportadora alemã para trazer esse equipamento aqui para o Brasil para mim. Muito bem, maravilha. Ora, este é um faturador. Esta é uma incidência do ICMS, serviço iniciado no exterior. Aí você vai dizer assim, Borba, mas como é que como que a fiscalização do Rio vai cobrar de uma transportadora alemã que não quer nem saber de tributação, não está sujeita à nossa legislação, o ICMS? Nós vamos ver isso. Não vai ser cobrado da transportadora. Vai ser cobrado do usuário final aqui, da empresa ou da pessoa física que comprou aqui. Ok? Então, o faturador, o momento da ocorrência do serviço de transporte, normalmente, é o início do serviço de transporte. Nesse caso específico, não. É o ato final do serviço de transporte que está vindo do exterior. Então, artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 2º, serviço prestado no exterior, o caso típico é a ligação a cobrar, quando você está no exterior, ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior, como é o caso específico do serviço de transporte. Muito bem. Mas o parágrafo 1º traz mais detalhes ainda sobre incidência. Vamos lá? Artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 3º. Próxima hipótese de incidência. Entrada no território do Estado destinatário. Cuidado, aqui, olha. Entrada no território do Estado destinatário. De petróleo, lubrificantes, combustíveis líquidos, gasóseos e derivados e de energia elétrica, quando destinados a consumo. Decorrência de operações interestaduais, cabendo o imposto ao Estado do adquirente. Minha gente, que ICMS é esse? Esse é o único ICMS que tem um nome, uma denominação especial. Chama-se ICMS monofásico, que vocês já os conhecem tão bem, porque comentamos bastante a respeito dele na nossa primeira aula. Então, muito cuidado, que o ICMS monofásico é aquele devido nas operações interestaduais com petróleo, combustíveis, lubrificantes líquidos, gasosos, derivados e energia elétrica, destinados a consumidor final. Porque se não for para consumidor final, não há incidência nem na saída do outro Estado, nem na entrada no Estado adquirente. Mas se for para consumidor final, por exemplo, uma empresa de ônibus compra combustível de outro Estado para utilizar nos seus próprios ônibus. Essa empresa ela é consumidora final do combustível. Ela não está comprando para revender combustível, está comprando para utilizar. Então ela é consumidora final. Se ela comprou de outro Estado, a saída do outro Estado é um caso de imunidade constitucional, nós já vimos isso. Mas a entrada no Estado do destinatário é considerado fato gerador do nosso ICMS, é considerado uma hipótese de incidência
do nosso ICMS. Portanto, é o ICMS monofásico. Aquele ICMS monofásico, quando nós estudamos dispositivos constitucionais na primeira aula, vimos todo aquele parágrafo 4º do artigo 155 sobre o ICMS monofásico. Ele pode ter suas alíquotas alteradas por convênio entre os estados, não há necessidade de lei. Né? Ele não obedece ao princípio da anterioridade, ao ser reduzido e restabelecido, ao restabelecer, está aumentando a alíquota, retornando ao patamar original, não obedece à anterioridade. Então, existem vários aspectos fundamentais que nós vimos a respeito desse ICMS monofásico, todos eles no parágrafo 4º do artigo 155 do texto da Constituição Federal estudado na aula anterior. Então, essas são as hipóteses de incidência do artigo 2º da Lei Complementar 87, da Lei Candir. No entanto, nós temos que considerar o seguinte. Eu falei que são 4 pilares. Quais são eles? Incidência e não incidência, momento da ocorrência, local da ocorrência e o cálculo do tributo. Nós vimos as incidências previstas no artigo 2º. No entanto, nós agora vamos estudar as hipóteses de não incidência, previstas no artigo 3º da Lei Complementar 87. E aqui vale um comentário especial, antes de olharmos as hipóteses de não incidência. Vocês vão ver que muitas delas são vedações constitucionais. E vedações constitucionais, vocês sabem, são denominadas imunidades. Mas na prova de legislação, vocês vão chamar de não incidência. É lógico. Vocês vão ter que denominá-las não incidência na prova de legislação. Embora saibam que, por estar a vedação prevista na Constituição Federal, trata-se de imunidade. Legal? Muito bem. Então, vamos ver agora as hipóteses de não incidência, que vai ser uma repetição praticamente do que nós vimos na Constituição Federal. Vamos lá? Não incidência do nosso ICMS. Artigo 3º, inciso 1º. Operações com livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Livros, jornais, periódicos, papel destinado à sua impressão. Voltando, minha gente, isso nada mais é, como eu acabei de dizer, que uma imunidade, uma vedação constitucional.